Queridos, abram comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 31 e 32. Prestem bem atenção nessa palavra. Eu vou ser sincero para vocês, até sábado eu tinha uma palavra. Até sexta eu tinha uma palavra. Sábado Deus mudou tudo. Até sexta estava tudo pronto. Quando eu acordei sábado de manhã, eu acordei com esse versículo na minha mente, Deus mudou tudo. Quem manda é Ele, né? Sabe aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? É assim que funciona. Né? Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32, diz assim, prestem bem atenção nessa palavra. E o Senhor disse a Simão, 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 eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar, como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, que é o momento da tua palavra. Senhor, essa parte mais importante de todo o culto, a tua palavra. É o momento onde, Senhor, o culto agora será do céu para a terra, onde o Senhor vai derramar a tua verdade, onde o Senhor vai derramar a tua palavra. Senhor, como temos sede disso, como temos sede da tua palavra. Por isso, fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir nesta manhã, mas aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco de forma íntima, profunda. Que a tua palavra encontre em nós, Senhor, terra fértil. Que a tua semente da tua verdade seja plantada em nossos corações nessa manhã. E que possamos sair um pouco mais perto da tua presença hoje, na certeza de que o Senhor falou com cada um de nós nessa manhã. Assim eu oro, assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando Jesus chegou para Simão e disse muito claro para Simão que o mundo espiritual estava trabalhando contra ele, esse era o momento mais crítico da ceia. Isso aconteceu na última ceia, quando Jesus estava reunido com seus discípulos. E ali eles estavam decidindo quem era o maior no reino. E Jesus, conhecendo o coração de todos e sabia que o próprio Pedro iria traí-lo, Jesus disse para ele o seguinte, olha, Satanás veio até mim e pediu você. Pediu você para te peneirar. Mas olha, eu, o Senhor, eu orei por você. Eu orei por você. Sabe o que a gente aprende com isso? O diabo, para fazer algo na minha vida e na sua vida, ele precisa de autorização. Para ele tocar em você, para ele fazer qualquer coisa na minha vida e na sua vida, ele precisa de autorização. Jesus deixou muito claro, Satanás veio pedir para te peneirar. Ele não pode chegar e já na sua vida e fazer o que quiser, não. Ele precisa de autorização. Ele precisa de assinatura do alto para ele fazer alguma coisa. E quando eu comecei a receber essa palavra no meu coração, eu comecei a estudar. E eu queria entender na língua original da palavra, que no caso aqui foi o grego, o que significa peneirar. E no grego essa palavra, que o nome chama sinazo, significa sacudir fortemente, como alguém que agita trigo, separar o que é real do falso e testar para ver o que permanece. Eu vou repetir. A palavra peneirar é sacudir fortemente, separar o que é real do falso e testar o que vai permanecer na hora que foi peneirado. E às vezes Deus fala, pode peneirar. Pode peneirar. Porque precisamos entender o que vai sobrar de nós. O que vai sobrar da nossa essência como filhos de Deus. Quando a gente está no garimpo e a gente vai peneirar o garimpo, o que fica na peneira? Pedras preciosas.
Então, quando a gente está sendo peneirado, tenha certeza, o que vai sobrar é o que Deus quer de nós. O que vai sobrar é o que Deus deseja que eu e você venhamos a nos tornar. Nesse momento, Jesus revela para Pedro o seguinte: olha, o inimigo chegou. Enquanto estamos aqui na ceia, o inimigo chegou. Ele veio até mim e me pediu licença, autoridade para peneirar você. Mas Pedro, eu orei por você. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, você vai me trair daqui a um tempo, mas eu já orei por você. Você vai cair, mas eu já orei por você. Você vai sofrer um determinado momento, mas eu já orei por você. Sabe, queridos, antes da gente começar a sentir algo na vida, seja problemas, desafios, Jesus já orou por nós. Jesus já orou por nós. Ele já intercedeu por nós. E Jesus diz o seguinte, que para Ele tocar em qualquer área da nossa vida, Deus precisa entender e ver se o lugar que Ele vai tocar vai nos destruir. Porque se for nos destruir, Deus não permite. Deus não permite que nada aconteça ao homem para destruição, e sim para amadurecimento e fortalecimento da essência daquilo que ele foi criado, ou seja, filho de Deus. Então entenda uma coisa, quando você passa dificuldade na sua vida, seja ela qual for, é porque Deus permitiu que eu e você fôssemos peneirados para fortalecer e nos manter de pé, debaixo da intercessão do próprio Jesus por nós. Então qualquer aflição que você estiver vivendo hoje, entenda que Deus já permitiu. E Deus já orou por você. Por isso que você não vai sucumbir. Por isso que você não vai perecer. Porque já existe uma intercessão muito maior do que a peneira que você está sofrendo hoje. Amém? Então Deus permitiu que algo acontecesse na vida de Simão, para Simão ser provado na sua fé. Porque Deus olhou para Simão, viu que ele ia ser um líder da igreja. Deus olhou para Simão, viu que ele ia ser um grande homem de Deus. Deus olhou para Simão e viu que quando ele abrisse a boca para pregar, mais de 3.000 pessoas seriam convertidas. A gente olha o problema, Deus olha o resultado. Por isso que às vezes a peneira é importante. E hoje eu quero compartilhar com vocês o porquê dessa peneira. Por que passamos determinadas coisas na vida? E é interessante que o texto diz assim, Simão, Simão. Por que Jesus falou o nome dele 2 vezes? Isso chamou a minha atenção. Aí na hora que eu estava escrevendo esse versículo, eu falei, mas por que na cultura judaica algumas pessoas foram chamadas 2 vezes? Lembra quando Moisés apareceu ali no pasto, pastoreando as ovelhas do seu sogro? E aí quando ele chega diante da sarça, a sarça começa a pegar fogo, o que Deus faz? Moisés, Moisés, 2 vezes. Aí eu falei, interessante isso. Aí eu fui pesquisar outro personagem que passou por isso, Samuel. Samuel era garoto ainda, estava ali dormindo e ele escuta, Samuel, Samuel. Por que 2 vezes? E Pedro a mesma coisa. Ele vira para Pedro e diz, Simão, Simão. E eu fui estudar sobre isso. Eu falei, por quê? E aí eu peguei um livro que eu tenho de cultura judaica e tem lá os nomes de significado de cada nome. E na cultura judaica significa o seguinte, quando você é chamado 2 vezes, Deus está dizendo o seguinte, primeiro nome que eu estou chamando é quem você é. O segundo nome é quem você vai se tornar, depois que eu chamei. Eu não sei se vocês entenderam, eu vou repetir. Quando ele chama a primeira vez, ele está dizendo quem você é. Quando ele chama a segunda vez, é quem você vai se tornar. Quando ele chamou Samuel, ele chamou um menino. Quando ele chamou a segunda vez, ele estava chamando um sacerdote, um juiz. Entendeu? Quando ele chamou Pedro, ele disse a mesma coisa. Simão, fracassado, ímpeto, todo. Mas depois ele estava chamando um líder da igreja, um grande pescador de almas, um homem que ia converter 3.000 pessoas. Então não se assuste se Deus começar a te chamar pelo seu nome e 2 vezes. Porque ele está te chamando quem você é.
E ele vai chamar quem você se tornará depois que ele chamar. Amém? E queridos, eu quero compartilhar com vocês algumas lições sobre por que peneirar. Por que isso acontece na nossa vida? Primeira coisa, Satanás ele pede permissão para te peneirar. Mas quem determina o limite da peneira é Deus. Quando Satanás te chama para ser peneirado, quem determina o limite da peneira é Deus. Então, queridos, se Deus permitiu que você passasse por certas provas, Ele está impondo limite nessas provas. Você não vai perecer. Você não vai sucumbir. Porque existe um limite do céu sobre a sua vida. Lembra quando Ele chamou Jó? Quando Deus está ali se reunindo com os anjos, Satanás chega, Deus pergunta, por onde você andava? Eu andava passeando pela terra. Viu meu servo Jó? Um homem íntegro, correto. Mas começa a tirar as coisas dele, que você vai ver se ele vai continuar te adorando. O que Deus fez? Falou, vai lá, pode peneirar. Mas não toque na vida dele, ou seja, impôs limites, porque a vida dele me pertence. Então, queridos, entenda que tudo aquilo que a gente vive tem limite. Tudo que está acontecendo na sua vida tem um limite. E não vai passar desse limite. Por quê? Porque Jesus já orou por você. Jesus já impôs o limite. E você vai até o fim e vai suportar até o fim. Então, Satanás, quando ele pede permissão, Deus impõe limites. Olha o que diz o texto. Lucas capítulo 22, versículo 31. Satanás te pediu para ser peneirado como trigo. Mas eu orei por você. Esse mas eu orei por você é limite. É limite. Você vai ser peneirado, você vai passar por isso, vai se tornar um homem, uma mulher mais maduro, mas isso tem um limite. Você não vai morrer. Você não vai perecer, porque a sua vida me pertence. É isso que Deus faz. Então, queridos, esse texto que a gente leu, ele revela o seguinte: para Satanás tocar em você, ele precisa de uma coisa que a gente chama na teologia de legalidade. O que é legalidade? Para Satanás te peneirar, você precisa estar vivendo de uma forma que dê direito a Satanás de ser autorizado por Deus. Dependendo da forma que você está vivendo, você está dando direitos para Satanás pedir você para Deus e Deus autorizar a peneira. Então, quando a gente sofre, é porque existe algo na nossa vida que a gente precisa estar atento. Estar atento. Porque Satanás, ele só age na legalidade. Então, quando Deus permite, é porque alguma coisa em nós precisa ser tratado. Alguma coisa em nós precisa ser consertado. Alguma coisa em nós precisa ser ajustado. Por isso que Deus permite. Então, tudo que passamos na nossa vida chama-se tratamento. Tratamento. Deus permite para nos tratar. Então comece a olhar para a sua vida e se você está vivendo algo que você está se sentindo numa peneira, é porque Deus está tratando você em alguma área da sua vida. E se isso está acontecendo, glorifica a Deus, porque você vai sair muito melhor do que você entrou nessa peneira. Porque Satanás precisa de legalidade para trabalhar. Satanás, ele pede. Ele vive pedindo. Por que Satanás pede? Porque ele não tem liberdade de te tocar. Ele não tem liberdade de fazer algo na sua vida. Por isso que ele pede. Agora, ele pede quando ele olha para você, encontra a legalidade. Quando ele encontra, aí ele pede. E aí Deus permite, por quê? Porque isso que deu legalidade precisa ser tratado. É um vício, é um pecado oculto, é uma coisa que você ainda não tratou, é uma coisa que precisa ser revista na sua vida, porque isso está dando legalidade ao mundo espiritual. E precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Sabe o que a teologia fala sobre Jó? Porque às vezes a gente fala isso, e Jó era um homem reto, íntegro, né? Era um homem que vivia
dentro das leis do Senhor. E por que Deus permitiu isso? Porque Jó idolatrava os seus filhos. Os filhos para o Jó era mais importante que tudo. Por isso que Jó fazia altares para os seus filhos todos os dias. Para que antes dos filhos pecassem, ele já estava pedindo perdão. Isso era uma legalidade. A frequência que Jó fazia isso. E Jó precisou ser tratado. Então a gente precisa tomar cuidado. De repente a gente está idolatrando coisas que não é para idolatrar. Seja um filho, seja o marido, seja a esposa, seja o trabalho. Isso tudo gera legalidade. A gente precisa ser tratado por Deus. E Deus trata dessa forma. Permitindo que Satanás venha nos peneirar. Porém, não vai nos destruir. Então aguenta firme. Aguenta firme. Porque o tratamento está sendo feito. Olha para a sua vida. Olha para o que você está vivendo. Amém? Queridos, a peneira, ela tem um objetivo. Entenda isso. Primeira coisa, ela expõe áreas ocultas em nós. Quando Satanás começa a peneirar, começa a expor áreas ocultas em nós. Coisa que não falamos para ninguém. Coisas que a gente vive no secreto. Coisas que a gente acaba escondendo. A peneira revela isso. E a gente precisa expor. A peneira confronta a autoconfiança. O que é isso? Você se acha autossuficiente. Então começa a ser peneirado, você começa a entender que você, sem Deus, não é capaz de fazer absolutamente nada. A peneira expõe isso. Por isso que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. A peneira, ela gera dependência. Você começa a entender que você não é um super-homem. Que você não é uma super-mulher. A peneira também, ela trata a maturidade. É através da peneira que nos tornamos pessoas maduras. Porque a peneira testa a nossa maturidade. Será que eu consigo viver esse processo? Será que eu tenho maturidade suficiente para entender que Deus está me tratando? Será que eu tenho maturidade suficiente para entender que essa área da minha vida precisa ser tratada? A peneira expõe isso. Então, quando Deus permite, é porque Deus quer nos amadurecer. Deus quer nos amadurecer. Então, queridos, Deus revela através da peneira um cuidado. Sabe aquela história quando Deus manda até o diabo obedece? Então, se Deus permitiu, é porque isso vai ser ao nosso favor. Houve uma história, eu acho que eu já falei isso uma vez, um testemunho de uma moça, que ela vivia numa cidade onde tinha muito terreiro de macumba, muitos, centro espírita, muito terreiro. E essa mulher, ela era uma guerreira de oração. Ela frequentava uma igreja na cidade vizinha. Só que ela passava muita necessidade. E o dono do terreiro, o pai de santo, que essa cidade, se eu não me engano, era no Maranhão, que é uma terra onde tem muito terreiro. E nessa cidade, o pai de santo, o responsável, que tomava conta da cidade, virou e falou assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, para os servos dele. Vocês vão no supermercado, vocês vão encher os carrinhos de compra. Eu vou pagar o supermercado e vocês vão levar essa compra para aquela mulher que está passando necessidade. Vocês vão lá e vão abastecer a casa dela. E ela vai ver quem é o Deus dela. E ela vai perguntar, quem mandou isso para mim? E aí eles fizeram isso, encheram 2 carrinhos de compra e levaram para essa mulher. Essa história é muito conhecida, levaram para essa mulher. E começaram a descarregar as compras na casa dessa mulher, em cima da mesa e tudo. E ela começou a glorificar a Deus, a louvar a Deus. E na hora que terminaram, colocaram a última compra, estavam indo embora, o cara falou, mas a senhora não vai perguntar quem deu essas compras? Ela falou, não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E foi o que aconteceu, Deus mandou e o diabo obedeceu. E encheu a casa dela e supriu a casa dela. É assim que funciona. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, se Deus permitiu você e eu sermos peneirados na vida, é porque tem um propósito. Então, o diabo está nos ajudando a nos tornar homens melhores, mulheres melhores, homens verdadeiramente homens de Deus e mulheres de Deus. Então, aguenta a peneira. Aguenta a peneira. Aguenta a luta. Entenda que
Nessa manhã, Deus está impondo limites naquilo que você está vivendo. Porque Ele já está orando e intercedendo por você. Amém? Segunda coisa, Jesus, Ele vê mais profundamente do que você pode enxergar. Deus enxerga muito além das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus desafios. Deus enxerga muito além. Olha o que Ele diz no versículo 22, no capítulo 22, versículo 31. Ele chama Simão 2 vezes. Simão, Simão. A primeira vez mostrando quem era Simão. A segunda vez, quem ele vai se tornar. Quando Deus olha para você, Ele enxerga o que você vai se tornar. Quando você olha para você mesmo, você enxerga quem você é nesse momento. Então, queridos, a peneira, ela nos permite a viver aquilo que Deus tem como propósito e vida, porque Ele enxerga mais profundo do que eu e você estamos enxergando. A gente vive por vista. O que é viver por vista? A gente enxerga as circunstâncias, mas Deus trabalha com visão. Ele enxerga além. Lembra de Abraão? Abraão, quando saiu da sua parentela, ele só tinha uma coisa: uma promessa e uma visão. Se ele tivesse vivendo por vista, ele ia enxergar a sua mulher estéril, ele ia enxergar o povo que ele vivia, que era um povo idólatra em Ur dos Caldeus, mas ele saiu da sua parentela porque ele tinha uma promessa e uma visão. Então, quando somos peneirados, é nesse momento que a gente tem que colocar a nossa visão ativa, ou seja, entender que essa peneira tem uma promessa. Nessa peneira tem um propósito. Por quê? Porque Deus enxerga além das nossas lutas. Então, quando ele chamou Simão 2 vezes, ele estava querendo dizer para Simão: Simão era judeu. E Simão entendeu quando Jesus falou Simão, Simão. Ele entendeu, porque na cultura judaica, quando chamava 2 vezes, significa o que é e o propósito. Então, quando Simão ouviu Jesus chamando ele 2 vezes, Simão deve ter falado: opa, alguma coisa vai acontecer. Mas lá na frente, Simão esqueceu disso, porque ele traiu Jesus e foi embora. Jesus teve que chamar ele de volta. Por quê? Lembrar para ele o seguinte: olha, eu te chamei 2 vezes. Eu não te chamei uma vez só. Quando eu te chamei, eu sabia que você ia me trair. Quando eu chamei você, eu sabia que você ia passar por essa peneira. Mas como eu orei por você, eu te chamei pela 2ª vez. Imagina, ele combinou de se encontrar com os seus discípulos depois da morte. E quando ele ressuscita, ele diz o quê? Olha, avisa que eu vou encontrar com eles na Galileia. E avisa Simão que eu também estarei lá. Como se estivesse falando: avisa Simão que eu chamei ele 2 vezes. E vou encontrar com eles lá na Galileia. Então, queridos, Deus, ele vê além do próprio chamado. E ele enxergou Pedro além do que ele simplesmente era naquele momento. Sabe, Pedro se via como um pescador impulsivo, como um homem sem limites, mas Jesus via ele como um homem líder de uma igreja, um homem que ia converter várias pessoas. Então, queridos, o que você e eu estamos vivendo tem propósito. A peneira que de repente está vivendo em alguma área da sua vida tem um motivo, tem um tratamento, tem uma razão. Amém? Entenda que quando Jesus olha para a gente, Ele vê a nossa fraqueza, Ele vê os nossos limites, Ele vê as nossas quedas, Ele vê quem realmente somos. Ele não desiste de nós por aquilo que somos. Ele não desistiu de Pedro por aquilo que ele era. Por isso que Ele chamou pela 2ª vez. Por isso que Ele quis mostrar para Pedro o seguinte: olha, você não vai continuar sendo o que você é. Eu tenho algo mais para você. Mas você precisa passar por essa peneira para você ver que o que vai sobrar é o verdadeiro homem de Deus. O resto não serve. Quando a gente é peneirado, queridos, o que vai sobrar em nós é aquilo que Deus realmente deseja de nós. Amém? Então eu creio que hoje Jesus te chama pelo nome. Eu creio que hoje Jesus te chama para o propósito e para aquilo que Ele quer para a sua vida. Escute o seu nome hoje, que Jesus está chamando. E não está chamando uma vez só, não. Ele vai te mostrar que Ele é Deus e que Ele tem grandes coisas para a sua vida. Amém? Sabe, quando Jesus chama,
Ele não simplesmente nos chama, ele desperta destino, ele desperta propósito. Ele não chama pelo nome só por chamar. Ele chama para mostrar que ele nos conhece, por isso que chama pelo nome. É gostoso quando alguém nos chama pelo nome. Não é gostoso quando você vai numa loja, algum lugar, a pessoa fala o seu nome, né? É gostoso. Jesus faz isso, ele te chama pelo nome. Não chama uma vez só, não. Chama duas para confirmar propósito. Amém? Você tem um destino já traçado por Deus. Você tem um propósito já estabelecido por Deus. E a peneira faz parte. A peneira vai deixar em você aquilo que realmente precisa ficar. Aquilo que você foi criado para ser. Filho e filha de Deus. Amém? Terceira coisa importante. Entenda que Jesus intercedeu por Pedro. O maior intercessor que existe é Jesus. Ele intercedeu por Pedro. Ele disse, eu orei por você. Entenda que essa intercessão de Jesus é um escudo para o que virá. É um escudo para o que virá. Olha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre a interceder por eles. Querido, Jesus, nesse momento, intercede por mim e por você. Por mim e por você. O tempo todo. Ele é o nosso maior advogado, ele é o nosso maior intercessor. E ele deixou claro para Simão, olha, você vai ser peneirado, você vai passar por dificuldade, mas eu estou intercedendo por você. Eu orei por você. E hoje Cristo continua intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Entenda que a oração desse sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, nos guarda, nos protege, nos direciona, antes que algo aconteça. Então não tenha medo da vida, porque qualquer coisa que você tiver que enfrentar na sua vida, Jesus já orou por você. Jesus já orou por você. Evangelho de João, capítulo 17, chama-se oração sacerdotal. Evangelho de João, capítulo 17, Jesus está orando com seus discípulos. Mas chega o momento dessa oração, que Jesus está orando por mim e por você. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra comigo, João 17. João 17. Chama-se oração sacerdotal. (18, 17). Diz assim, ó, no versículo... Deixa eu só achar aqui. Versículo 9 em diante. Diz assim. Isso é uma oração que Jesus está fazendo ao Pai, tá? João 17, versículo 9 em diante diz assim. Eu oro por eles, e não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes, porque eles são teus. E todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado nele. Agora, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Quando ele diz, eu oro por eles, ele não está dizendo somente os discípulos. Ele está dizendo eu e você. E ele diz, eu não peço que você os tire do mundo, Pai, mas eu peço que os guarde do maligno. Ou seja, eu peço que mesmo na peneira eles sejam guardados. Eu peço que mesmo nos momentos difíceis do mundo, eles sejam guardados. Queridos, nós estamos nesse mundo, estamos passando por aqui. E as peneiras, elas são inevitáveis. Mas Jesus já intercedeu por nós. E essa oração que Jesus fez, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Ele já estava intercedendo por mim e por você. Por isso aguenta firme. Porque você já tem uma oração do alto ao seu favor. Você já tem uma oração ao seu favor. Porque a oração sacerdotal não foi só para os discípulos. Então Jesus é o nosso maior intercessor. Então ande tranquilo, viva tranquilo. Amém? O Senhor diz para mim e para você nessa manhã, a minha oração
está te sustentando nas áreas que você mal sabia que estavam sendo atacadas. Grave isso. A oração de Jesus está nos sustentando em áreas que a gente nem percebe que está sendo atacado. Vocês acreditam em oração contrária? Ela existe, sabia? Isso não significa que vai acontecer com a gente. Mas existem pessoas que oram para que eu e você não venhamos a dar certo. Sabia disso? E às vezes você nem percebe. Às vezes você nem percebe. Às vezes é um amigo de trabalho, e você não percebe. Mas Jesus já intercede antes que isso aconteça, porque Jesus ele não vê o momento. Jesus ele vê o todo, ele vê a eternidade. Por isso que ele já ora por mim e por você. Por isso que ele já intercede por mim e por você. Queridos, na oração de Jesus, entenda uma coisa, a nossa vitória já começou antes da luta. Grave isso. Na oração de Jesus, a nossa vitória já começou antes da luta. Então, quando você entrar numa luta, seja ela qual for, física, espiritual ou emocional, entenda, Jesus já orou. E você vai passar, e você vai vencer. A oração de Jesus, ela não nos isenta da peneira, mas ela nos fortalece enquanto somos peneirados. Então, continua firme. Amém? Quarta lição. A fé provada, ela se torna uma fé aprovada. Grave isso. Uma fé provada, ela se torna uma fé aprovada. Olha o que Jesus disse. Lucas capítulo 22, versículo 32 diz assim: Eu orei a ti, para que a tua fé não desfaleça. O que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte: olha, você vai ser peneirado, você vai me negar 3 vezes, você vai me negar quando o galo cantar 3 vezes, mas eu estou orando para que mesmo nessa peneira, a sua fé não desfaleça. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, você vai passar por problema, você vai passar por desafios, você vai ter lutas nessa vida. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse o seguinte: olha, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Queridos, o que nos mantém de pé é a fé. O que nos mantém de pé é a fé. A fé ela é o nosso combustível. O mundo pode estar desabando, mas se você tiver fé autêntica, genuína, você fica de pé. Você fica de pé. Então Jesus intercede por isso, para que a nossa fé não desfaleça. Como eu falo, eu não sei o que vocês estão vivendo. Eu não faço ideia. Como vocês também não sabem o que eu estou. Quer dizer, até sabem um pouco. Mas a gente precisa entender que o que vai nos manter de pé é a nossa fé. E Jesus orou por isso. Do mesmo jeito que Jesus orou para Simão, ele ora para mim e para você o seguinte: olha, Fernando, continua de pé. Eu estou orando por você para que a sua fé não desfaleça. Você está sendo peneirado, mas eu estou orando por você. E Jesus está dizendo isso para mim e para você nessa manhã. Continua firme, porque eu orei para que a sua fé não desfaleça. Para que você não venha desanimar. Para que você não venha sucumbir. Entenda uma coisa, queridos. Fé não é ausência de problema. Fé não é ausência de falhas. Fé é um combustível que mesmo nas falhas, nos problemas, nas dificuldades, vamos ficar de pé. Entenda, queridos, que a fé de Pedro, ela seria confrontada. Jesus sabia disso. A fé de Pedro seria confrontada. E foi. Você não era um deles? Você não estava com ele lá no jardim, no Getsêmani? Você não estava? A fé de Pedro foi confrontada. E Jesus já tinha orado por isso. Mas Pedro continuou. A questão é o seguinte: quando Jesus ora por nós, não é que não vamos nos abalar, mas é que não vamos desistir. Se abalar é uma coisa, desistir é outra coisa. Então, quando Jesus ora para que a nossa fé não desfaleça, ele está dizendo o seguinte: você pode até se abalar, mas você não vai desistir. Você não vai desistir. Então, a intercessão de Jesus não é para que não venhamos nos abalar, é para que não venhamos desistir. Eu e você vamos errar, eu e você vamos cair, eu e você vamos cometer erros. Somos seres humanos, mas não podemos desistir,
Porque existe um Deus que intercede por nós. Amém? Depois da queda, Pedro teve um outro encontro com Jesus. E Pedro, na oração que ele fez, Jesus, na oração que ele fez para Pedro ali, ele disse para Pedro o seguinte: olha, eu estou orando para que a sua fé não desfaleça. Agora, Pedro, entenda uma coisa, quando você se converter, você acredita que nesse momento Pedro não era convertido? Estavam na ceia, ele fazia parte dos 12, mas ele não era convertido. E como eu sempre digo, na igreja tem 2 tipos de pessoas: o convencido e o convertido. Quem é o convencido? Eu creio em Jesus, ele é legal, ele me ajuda, tudo bem, ele só que não tem compromisso, não tem perseverança, existe vida dupla, uma hora está num ambiente, outra hora está no outro ambiente, isso é o convencido. Ele se convenceu de Jesus, mas ele não se converteu. Pedro tinha sido convencido. Jesus, você é o cara. Você mandou eu ir lá no fundo, eu joguei a rede e quase arrebentou a rede de tanto peixe. Legal, você é top. Mas não era convertido. A gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes a gente é convencido, não é convertido. E Jesus expôs isso. Olha, a peneira, Pedro, vai mostrar para você que você não é convertido. A peneira é para isso. Para testar a sua fé. Então, quando você se converter, aí sim, fortaleça os seus amigos. Porque convencido não fortalece ninguém. Mas o convertido fortalece. O convertido fortalece. Porque ele tem convicção. O convertido, ele é convicto. O convencido, ele só acredita. Existe diferença entre acreditar e ser convicto. Pedro antes acreditava. Afinal de contas, ele viu uma pesca milagrosa, ele andou sobre as águas, ele acreditava. Mas mesmo assim, Jesus deixou claro para ele, olha, quando você se converter, ou seja, quando você for convicto de quem eu sou, quando você for convicto da sua fé, aí sim, fortaleça os outros. Porque o que fortalece é a convicção. A convicção ela está acima do acreditar. Paulo dizia, eu bem sei em quem eu tenho crido. Ele não disse, eu acho, eu talvez, não, ele tem certeza. Paulo era um homem convicto. Tanto é que morreu decapitado sem problema nenhum. Chegou a hora, vamos embora. E todos aqueles homens, os discípulos, acabaram se convertendo mesmo e morreram por isso. Quem é convencido foge da morte por causa de Jesus, porque na hora que o bicho pega, ele é apenas convencido. Agora o convertido dá o pescoço para ser decapitado. O convertido vira de cabeça para baixo para ser crucificado, como foi Pedro. Então a gente precisa de vez em quando avaliar a nossa fé. Eu sou um convencido ou eu sou um convertido? Porque quando eu li isso aqui, eu falei, mas nossa, Pedro ainda ia se converter, eles já estavam na última ceia. Jesus já ia ser crucificado e Jesus solta uma dessa para Pedro. Pedro, quando você se converter, você fortalece os seus. Por isso que Pedro teve que passar por aquela peneira. Por isso que o galo teve que cantar para ele negar Jesus. Para aquela peneira. Quando Pedro negou Jesus, ele caiu em si. Ali foi o processo de conversão de Pedro. Na negação de Jesus, na peneira. Quando ele negou Jesus, ele caiu na real. E a palavra de Deus diz que ele chorou amargamente. Porque ele entendeu quem que ele negou. Aí ele se converteu. Começa a estudar a vida de Pedro, você vai ver Pedro antes de negar Jesus e Pedro depois de negar Jesus. São duas pessoas completamente diferentes. Porque eu e você somos antes da peneira e depois da peneira. Antes da peneira, está tudo bem. Deixa a vida me levar. Agora, depois da peneira, a gente cai na real. E entende que a nossa vida é muito mais séria com Deus do que qualquer outra coisa. E Pedro entendeu isso. Tanto é que quando ele abriu a boca, um cara iletrado, um cara sem conhecimento, mas quando ele abriu a boca ali em Pentecostes,
quando ele estava cheio do poder do Espírito Santo, quase 3.000 pessoas foram convertidas. Porque quem converte é o que está convertido. Convencido não converte ninguém. Não adianta você falar de Jesus se você não vive Jesus. Não adianta você evangelizar se você não tem experiências com Jesus, é perda de tempo. Porque são palavras soltas ao vento. Mas quando Pedro se converteu realmente, quando ele abriu a boca, 3.000 pessoas foram convertidas. Então, queridos, entenda que a peneira, ela é fundamental e ela faz parte do processo. Somente uma fé peneirada se torna uma fé inabalável. Grave isso. Somente uma fé peneirada se torna uma fé inabalável. Então aguenta firme, porque a sua fé está sendo forjada, a sua fé está sendo amadurecida e você vai se tornar uma pessoa inabalável. Amém? Amém? Última lição. Depois que somos peneirados, nós entendemos o nosso chamado. Você tem consciência do seu chamado hoje? Você tem consciência do seu chamado? Você sabe por que você foi criado? Todos nós temos um chamado. Todos nós. Pedro tinha o seu chamado. Mas ele só entendeu isso depois que ele negou Jesus, depois que ele passou pela peneira. Todos nós temos um chamado. Existem chamados específicos, que são chamados de ministério. Pastor, pastor, obreiro, são chamados específicos. Mas todos nós temos o nosso chamado. A sua vida é o seu chamado. A sua vida é o seu chamado. Então você tem que ter consciência que quando você vive de acordo com a palavra, quando você vive de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, quando você vive de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, você está vivendo o seu chamado. Você chamou para ser médico, Deus te chamou para ser médico, seja um excelente médico, você vai estar honrando a Deus. Deus te chamou para você ser um empresário, seja um excelente empresário, porque você vai estar honrando a Deus. Deus te chamou para ser pastor, seja um excelente pastor. Chamou para ser pastora, seja uma excelente pastora. Porque depois da peneira, Deus faz a gente viver o chamado. Depois que somos peneirados, olha o que o texto diz. Lucas 22, versículo 32 diz assim: quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Jesus estava dizendo para ele o seguinte: olha, depois que a peneira passar, você vai entender o seu chamado. Você vai entender por que eu te chamei. E aí você vai fortalecer os seus irmãos. Porque agora você se converteu. Então entenda o seguinte: depois da peneira, Deus vai te enviar. Então depois desse processo que de repente você está vivendo, Deus vai te honrar e vai fazer você viver o seu chamado de forma plena, absoluta, porque é isso que Ele espera de mim e de você. Foi isso que Ele pediu para Pedro. Entenda uma coisa, quando Jesus olhou para Pedro, Ele viu Pedro já restaurado, Ele já viu Pedro pregando e Ele já viu Pedro fortalecendo os outros. Então quando Jesus olha para você na peneira, Ele já vê o resultado final. Ele já está olhando para você hoje e está vendo um grande homem de Deus que você vai ser. Ele está olhando para você agora e está vendo a grande mulher de Deus que você vai ser. Então aguenta firme. Aguenta a peneira. Aguenta a peneira. Entenda que a peneira, ela não cancela a nossa missão, ela não cancela o nosso propósito, ela não cancela aquilo que Deus tem para nós. Ela faz parte do processo. Então se está doendo, continua firme. Se você está sendo sacudido que nem trigo, continua firme. Porque Deus está te fortalecendo, Deus está te preparando, Deus está te forjando para você cumprir a sua missão. Entenda uma coisa, você não vai embora desse mundo. Você não vai embora desse mundo sem antes você entender o seu chamado. Sem antes você entender a sua missão. Deus tem algo grande para realizar na sua vida. Então tenha consciência disso. Amém? Entenda que quando Jesus olhou para Pedro, ele viu que Pedro ia curar. Ele viu que Pedro ia restaurar pessoas. Pedro ia fortalecer pessoas, ensinar pessoas. A palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava. Você já parou para pensar nisso? Esse homem que negou Jesus 3 vezes. Esse homem que negou Jesus várias vezes na vida. A sombra dele curava.
Por onde ele passava, as pessoas que estavam do lado enfermas eram curadas. Por quê? Porque ele se converteu. Ele entendeu o seu chamado, ele entendeu o seu propósito. Ou seja, ele suportou a peneira. Eu não sei como você está vivendo, mas eu sei que depois dessa estação, você vai levantar outras pessoas. Você vai fortalecer outras pessoas. Você vai fazer pessoas conhecerem Jesus através da sua vida. A sua vida vai ser um símbolo do reino de Deus por onde você passar. Amém? Essa palavra de hoje nos ensina que o inimigo das nossas almas, ele nos pede para peneirar. Mas Deus é que determina o limite da peneira. Entendemos que Jesus conhece a nossa fraqueza, conhece que vamos cair, mas ele já orou por nós. Ele não vai orar, ele já orou. Você já é um homem coberto pela oração de Jesus. Você já é uma mulher coberta pela oração de Jesus. Viva dessa forma. Viva dessa forma. O maior intercessor já intercedeu por nós. Amém? E eu quero finalizar com o Salmo 40, verso de número 2. Salmo 40, verso de número 2. Diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Eu caí, eu traí, eu fui peneirado. Muitas coisas aconteceram na minha vida, mas Deus, através da sua oração por mim, através do seu chamado por mim, Ele firma os meus passos e me faz continuar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Queridos, a peneira faz parte da vida. O líder da igreja primitiva foi peneirado. O líder da igreja primitiva foi chacoalhado que nem trigo, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Satanás pediu, Deus autorizou, mas antes de autorizar, Deus orou por ele. Eu tenho certeza que Deus já orou por mim e por você. Antes mesmo de nascermos, Deus já orou por nós. Nós lemos em João 17 a oração de Jesus. Ele já orou por nós há mais de 2000 anos atrás. Nós somos guardados por essa oração, nós somos fortalecidos por essa oração. Eu sei que estamos na peneira, mas o resultado será incrível. Deus já olha para você e vê grandes coisas que Ele está fazendo na sua vida. E você vai, depois de ser peneirado, o que vai sobrar dessa peneira é exatamente aquilo que Deus quer e espera de você. Então ore para essa peneira ser abreviada. Ore para essa peneira passar rápido e para você se tornar realmente aquilo que Deus deseja para você.